Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aguardando que alguém se nos diga como estamos com a sonoridade, com a imagem, para iniciarmos o nosso trabalho de hoje. Nós vamos, então, iniciar o nosso trabalho agradecidos a Jesus, agradecidos a Deus pela oportunidade presente, agradecendo aos espíritos amigos que são nossos tutores, que são nossos protetores, que nos ajudam nesse caminho da palavra, a palavra que é, na verdade, a luz que clareia, a luz que explica, a luz que expande, a luz que vem de Jesus. Tudo aquilo que nós fazemos aqui, que nós falamos, que nós pensamos, emana do Evangelho deixado por Jesus. Boa noite, Janice. Como estamos nós de imagem e de sonoridade? Agradecer pela presente encarnação. Boa noite, Mauro. Agradecer a oportunidade de adentrarmos os portais ou os umbrais da doutrina espírita, porquanto umbral não é um lugar tenebroso, mas significa apenas a porta de entrada. E a porta de entrada para o aprendizado da doutrina espírita é a nossa mediunidade. Como disse Kardec, todo aquele que sentir, ainda que diminutamente, a presença de espírito, a intuição de um pensamento, né? Entre outras percepções, é médium. A mediunidade de iniciação, porque são raros aqueles que chegam aqui com a mediunidade pronta, com uma estrutura de tarefa do tipo Chico Xavier, Divaldo, Peixotinho, Dona Ivone, Dom Amaral Pereira, Zilda Gama, entre outros, né? E nós, vamos dizer assim, médiuns iniciantes. Então agradeçamos ao Pai a oportunidade e abramos o coração para o entendimento. Abramos a mente para a aquisição de conhecimento, sabendo sempre que esse conhecimento não emana de nós. Quando estudamos a doutrina espírita, estamos aprendendo os pensamentos de Kardec. Quando estudamos o cristianismo primitivo, como é dito, quando Jesus aqui estava, e primitivo no sentido de primeiro, estamos estudando, sentindo, entendendo os ensinamentos do Cristo. Então, agradecemos ao Pai, abramos o coração em oração para iniciarmos o aprendizado dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoarmos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Assim, irmãs e irmãos, vamos estudar um pouquinho, né? Nós temos hoje o título As más tendências devem ser corrigidas. E esse tema, esse assunto, esse conhecimento está dentro de uma, como é que eu digo para vocês? Uma possibilidade que a gente sempre ouviu nas casas espíritas, né? Que temos que fazer uma reforma íntima. E nós temos que pensar sobre essa reforma íntima. Nós nascemos simples e ignorantes, com tendências para o bem e para o mal, né? Então, quando a gente pensa em reforma íntima, temos que entender que estragamos alguma coisa. Ora, se nós nascemos simples e ignorantes, nós não temos o conhecimento da filosofia, não temos o conhecimento da bondade, do amor, né? O Cristo chegou aqui, abalou o mundo com a palavra amor, que ainda hoje nós não sabemos colocá-la de modo pleno em nossas atitudes, em nosso modo de ser, né? Então, na verdade, nós temos que fazer aqui, olha, o próprio título já nos disse, as más tendências devem ser corrigidas. Se nós corrigirmos essas más tendências, abrimos campo para as boas tendências. Então, e isso não é uma reforma, é um corretivo, um autoaprendizado. Quando o mal que existe em nós, como dizia o Chico, o que me preocupa não é o mal que fazem a mim, mas o mal que eu sou capaz de fazer. Isso deve me preocupar, né? E isso é a correção das más tendências. Então, teoricamente, Nossa Senhora, o Chico foi um espetáculo de pessoa. Nós acompanhamos o Chico, teve muita gente que conviveu com o Chico, né? E aprendeu tudo. Porque quando nós estamos em nosso lar, nós somos crianças, os pais nos ensinam e nós nos rebelamos contra o ensinamento. Porque o ensinamento dos pais provoca a nossa preguiça. O ensinamento dos pais provoca as nossas más tendências. Então nós nos rebelamos. Quando chegamos na adolescência, pronto, queremos reformar o mundo. Como reformar o mundo se nós não aprendemos com os nossos pais? Que, na verdade, tínhamos que olhar para nós mesmos, para entender a nossa luta entre a sombra e a luz. E enquanto tiver dentro de nós essa luta, gente, nós temos que caminhar aqui com esse título, corrigir as más tendências, né? Porque vejamos bem aqui, as tendências e aptidões atuais são reminiscências do passado de cada indivíduo. Do mesmo modo como nós aceitamos
e ficamos felizes, às vezes até orgulhosos, porque uma criança, um filho, um neto, um primo, um sobrinho, nasceu com um desenvolvimento intelectual muito forte, né? Que nós percebemos no seu modo de raciocinar, de resolver as suas coisinhas, de fazer perguntas, né? Também devemos alinhar, enquanto preocupação, as tendências ruins daquela criança. Mas o nosso orgulho, o que nós fazemos? Nós tendemos a esconder o comportamento da criança. Ao invés de simplesmente sentarmos diante dela e conversarmos. Conversarmos no sentido de instruir, no sentido de modificar o modo de pensar daquela criança, o modo de sentir, né? Para a gente entender o que são tendências, o que são aptidões, né? Então, tudo aquilo que se aspira e se realiza, né, sem o aprendizado atual, e é importante que se verifique isso, né, porque há uma forte tendência de que os pais influenciem os filhos. No seu modo de ser, no seu modo de pensar, no seu modo de falar, no seu modo de explicar as coisas, os pais influenciam os filhos. E nós não podemos tomar isso como tendência ou como aptidão. Nós temos que separar. Aquilo que a criança é, independente da nossa influência. Aquilo que a criança é capaz de fazer, de realizar, de entender, independente dessa nossa influência. Aí nós estaremos lidando com essas tendências, com essas aptidões, né? Então, essa aprendizagem que escapa a essa influência, ela procede de experiências passadas. Então, quando uma criança demonstra uma certa aptidão para a matemática, para a mecânica, para a música, e nós não ensinamos aquilo. Então, porque às vezes a criança tem tendências para a música, mas os seus pais sequer conseguem entender a musicalidade, né? Boa noite, Valdemária. E por não entender a musicalidade, não sabem o que é uma introdução, o que é um compasso, o desenvolvimento do ritmo, da melodia, não sabem explicar à criança o que é isso, para aí sim influenciar. Mas a criança já está demonstrando isso. Ela canta, sabe, sem erro, sem desafinar. Ela canta acompanhando o compasso, coisas que às vezes a gente não consegue. Então, provavelmente, essa criança trouxe esse impulso, essa inclinação, né, de outras experiências existenciais. Então, aí estaremos separando o que no começo pode ser uma tendência, que se alimentada, que se estudada, que se incentivada, pode sim se transformar numa tendência, né? A criança que é tendente ao aprendizado musical, a criança que é tendente ao aprendizado da geografia, da história, do idioma, né? Boa noite, Denise. Então, o que a gente tem que pensar, analisar? Que as aptidões superiores têm que ser cultivadas. Do mesmo modo como
não se pode deixar de modo inconveniente, de modo conveniente, o tratamento das más tendências. Porque nós teremos uma tarefa mal sucedida se nós observamos que o filho tem uma tendência para a matemática. Mas, em torno disso, ou no bojo disso, ele é orgulhoso. Ele quer mostrar uma superioridade que ainda ele não estudou tudo para demonstrar isso. Nós temos exemplos, por exemplo, Allan Kardec, aos 14 anos de idade, substituiu Pestalozzi na aula. Então, o Kardec veio preparado, porque fez essas experiências do aprendizado intelectual, do modo de pegar o conhecimento e saber todos os pontos, como reúne, como separa, sabe? Que a gente vê no estudo da mediunidade, no estudo do Kardec. Voltou. E então, gente, nós temos que separar isso. Mostrar à criança que o aprendizado de um segmento da luz, da educação, da história, né, do conhecimento geral, não lhe dá autoridade, principalmente autoridade orgulhosa sobre as outras crianças. Que em muitas situações a gente vê isso. E o Kardec demonstrou isso desde cedo. Tanto que quando ele aceita o estudo do Espiritismo, ele já tinha desenvolvido 20 obras pedagógicas. Ele já estava influenciando o idioma francês na maneira da estruturação de verbos, de modos, de tempo do francês desenvolver o pensamento, né? Porque a gente acha muito ruim quando estamos lá na aula de português, quando a gente ainda criança ou já é adolescente, e o professor insiste com aquele monte de modos e tempos dos verbos para a gente entender, para a gente conhecer. Mas se nós não conhecemos isso o suficiente para entender a filosofia, para entender a própria matemática, se nós tivermos um bom aprendizado idiomático da nossa língua, nós vamos entender a matemática. Nós vamos ter maior facilidade para entender a geografia, a história, porque nós sabemos do idioma. Nós mastigamos as palavras como quem compõe poesias, porque nós gostamos daquilo. E a criança, quando demonstra isso, essa tendência ao aprendizado da matemática ou da filosofia, a educação que os pais têm que lhe passar é de que o amor ao próximo. Nesse dia nós conversamos aqui no Evangelho, aqui em casa, e minha esposa lembrou de um ensinamento que ela colheu na própria internet, de que alguém dizia que o João é meu próximo, mas eu sou o próximo do João. É aí que a fraternidade, que o sentimento, que a solidariedade se tornam evidências do amor. Então, eu não tenho que tomar o outro como meu próximo e me sentir superior. Não. Porque a dificuldade que muitos de nós têm para lidar com as pessoas que vivem na rua. A dificuldade de dar um abraço. Como o Chico demonstrou naquele caso do Jorge, que o Jorge tinha dificuldades que só a pobreza nos apresenta. A dificuldade do banho, a dificuldade da higiene, do tratamento
do próprio corpo. O Jorge tinha mau hálito. Carlos Bacelli dizia isso frequentemente. Eu não sei como é que o Chico aguentava o beijo do Jorge, que geralmente deixava uma marca de sangue no rosto do Chico. E o Chico tratava com a mesma espontaneidade como ele tratava outras pessoas, entre aspas, de relevância na sociedade. É esse o ponto, né? Em que as más tendências já foram corrigidas. Então, o amor ao próximo só é amor quando a condição do próximo não fere o nosso orgulho, a nossa vaidade. Não incomoda, né? Exatamente, um abraço terapêutico significa cura, mas é preciso coragem, é preciso humildade, é preciso amor ao próximo, né? Então, claro que é muito bom descobrir que um filho, ou descobrir que nós mesmos, né? Porque nós temos esse direito de descobrir, nossa, eu gosto disso, eu desenvolvo isso com essa certa facilidade, mas isso não me dá o direito de zombar do outro, de tratar o outro com mesquinharia. E, descoberto isso, trabalhar a própria humildade para... exatamente, o orgulho e a vaidade são ervas daninhas. O Kardec diz que o orgulho e o egoísmo são dois flagelos da humanidade. São duas pragas que, como é que se diz? Atrapalham, obstruem o nosso desenvolvimento espiritual. Porque, como disse o Emmanuel, nós temos duas asas, a asa intelectual e a asa do amor. Só quando essas duas se movimentam com a mesma leveza, a mesma força, a mesma diretriz, é que estaremos no caminho certo do desenvolvimento. Mas muitos de nós aqui na Terra desenvolvemos a asa da intelectualidade e pronto. Achamos que nós somos melhores que o outro. É só ver, infelizmente, os nossos irmãos que trabalham na medicina, uma grande maioria dos nossos irmãos que trabalham na medicina, acham que são os deuses. Ele aplica um remédio, o remédio dá certo, pronto. É ele que solucionou? Não. O laboratório criou aquele remédio. Os cientistas estudaram toda a composição daquele remédio. E ele aprendeu que aquele remédio serve para curar determinada doença, né? Mas ele acha que ele é um deusinho, né? Deus com letra minúscula. Deus com letra minúscula é homem em desenvolvimento conturbado, né? Então, nós percebemos que essas más tendências nossas precisam de disciplina, de correção, para alcançarmos o campo para os primeiros cometimentos no setor do bem. Porque o nosso bem não será completo se nós dermos um prato de comida a alguém com o nariz torcido, porque esse alguém não se higienizou. O amor não é completo. A coragem, por isso que eu citei a coragem, o desenvolvimento, a maturidade emocional do Chico, ao se relacionar com o Jorge. E depois descobre-se o quê? Que o Jorge estava encarnado para proteger uma sobrinha dele, cujo pai tinha tendências maníacas, e quando o Jorge desencarna, aí vem o espanto.
Jesus veio buscar o Jorge. Então, aquela condição de criatura de paupérrima, que não tinha os recursos para o banho, para a troca de roupa, ela é, como é que eu digo, uma condição temporária da vida da matéria. O Jorge não podia se revelar. Já pensamos nisso? O Jorge, com a sua estrutura espiritual, não podia se revelar. E com essa estrutura, ele defendia a sobrinha. Não permitia o acesso do próprio irmão. Né? Então, nós entendemos com o Manuel, pelo menos de Miranda, que todo empreendimento exige esforço, diretriz e segurança. Tal é a reforma íntima. Não é algo que vai acontecer como um fenômeno do universo, né? Como uma chuva, a lua que brilhou, estrelas que se acenderam no universo e pronto. Estamos prontos. A força espiritual, ela tem que ser valente, corajosa, insinuante, mas ao mesmo tempo humilde, simples, em todas as circunstâncias da vida. Na circunstância em que nós estamos ajudando, na circunstância que alguém está nos ferindo, o nosso comportamento, a nossa conduta não pode se alterar. Como orgulho ferido, como se diz? Eu não esperava que fulano fizesse isso comigo. Então, é o orgulho que está ferido. Olha fulano, ele só é capaz de fazer aquilo. É o modo dele se relacionar. É imperfeito, como se diz? Fere a gente, mas é só o que ele pode dar. Hoje, nós sabemos que o grupo familiar carrega as suas necessidades. Aqueles que vêm com condição de conduzir, de ensinar, e aqueles que vêm para aprender, para observar. Aqueles que vêm para ser a prova e a expiação. A prova e a expiação está aí, no meio da família, que é aquela criatura que não está nos provando, está provando a si mesmo. Ela começa a ser incomodada pelo modo do outro viver em harmonia, em bem-estar, amando e sendo amado. E o que ela faz? Ela procura dilacerar aquilo. Ela procura quebrar aquilo. Porque ela está acostumada com o modo de vida das sombras. Então, o modo de amar, o modo de respeitar a ignorância do outro, nosso, tem que ser tão forte que o modo de estragar dele não altera o nosso modo de ser. E aí a questão das más tendências sendo corrigida. Se outro nos fere e nós, como é que diz, revidamos na mesma moeda, aquela história de eu não levo desaforo para casa. Então leve as influências, leve a sua falta de educação, leve as suas más tendências e cultive. Quando desencana, nossa, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, mas eu não fiz. Tem uma outra afirmativa da minha esposa, que ela diz assim: aquilo que eu fiz, eu fiz. O que eu não fiz, eu não fiz. Parece uma redundância, parece uma frase óbvia, mas tem dentro disso uma verdade intrínseca, uma verdade forte, que diz:
O que eu fiz é o meu saldo espiritual. O que eu não fiz é o meu atraso espiritual, né? E o que eu não fiz está dentro das minhas más tendências. Aí eu não vou fazer isso para fulano, porque fulano é assim, assado. Naquela festa, nossa, você viu como é que ele fez? Quando a gente pensa assim, nós estamos expondo, agindo, pensando e fazendo com as nossas más tendências, né? Por isso que o querido Manuel Filomeno nos diz, e eu repito aqui, todo empreendimento exige esforço, diretriz e segurança. Então, do mesmo modo como nós estamos na escola, o professor ensina todos os meandros, as sutilezas, as complicações, né? A profundidade e a leveza da geografia. Depois ele faz uma prova. E essa prova não é apenas para dar nota para a gente passar de ano. É para saber do nosso aprendizado, da nossa capacidade de retenção do conhecimento exposto. E nosso próprio benefício. O professor já sabe. O que nós precisamos entender nessa vida, e urgentemente, é que o professor já foi aluno, que o sábio já foi ignorante. O bom profissional já foi aprendiz. Essa é a escala da evolução. Ninguém chega na vida pronto. Não. Você vai desenvolver. Você veio de uma experiência passada com muita riqueza intelectual, com muita riqueza emocional, mas aí você mergulha na lei do esquecimento. Nós não podemos esquecer isso. E aí, aquilo que você já viveu se apresenta como tendências, como aptidão. Em termos de realizações de trabalho, de tarefas, de obras, isso é pouco. Tem que ter maturidade, tem que ter desenvolvimento, né, de todas essas tendências para alcançar o objetivo final. Por isso que nós citamos o Kardec, que lá aos 14 anos já tinha condição de ser professor. E o Kardec, que esteve entre os discípulos de Sócrates. Então a criatura vem há muito tempo desenvolvendo esse lado intelectual. Como Bezerra de Menezes, que desde o século II vem acompanhando Jesus. Então, desperta no seu coração a grandeza do amor. Porque é preciso compreender a dor do Cristo, sim. Mas é preciso compreender que a dor do Cristo mostrou a todos nós a capacidade de mudar essas coisas. Eu sempre fico imaginando, e eu já até comentei isso aqui, aquela via crucis que o Cristo caminhou, apanhando, sendo escorraçado, sendo agredido, sendo pessoas cuspiam no Cristo. Ele, em momento nenhum, nem por um segundo, mostrou aversão àquele comportamento das pessoas. Tanto que quando ele está lá na cruz, o que ele diz? Que elimina qualquer possibilidade de achar isso ou aquilo menos digno no Cristo. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Porque o Cristo entendia nesse momento a grandeza da ignorância daqueles que agrediam ele. O Cristo entendia nesse momento as más tendências daqueles que, abraçados a
todo o efeito material da vida, não queriam sair das suas posições. É por isso que se entende que o Cristo revolucionou o modo de vida no planeta Terra. E até hoje nos incomoda o amor do Cristo. Porque como amar alguém que está te agredindo? Alguém que está te xingando? Né? Então, é nesse sentido que as más tendências, quando a gente não consegue compreender a ignorância do outro e reage de modo, como se diz, de modo vingativo, o que acontece? Estamos expondo as nossas más tendências. Ainda não temos a capacidade de silenciar. Não é possível amar o outro com a plenitude do amor. Silenciamos. O Divaldo tinha uma expressão que é extremamente profunda, grandiosa e iluminativa. Você não consegue perdoar? Comece desculpando. Que o perdão também é um processo de aprendizado. Nos primeiros embates das relações humanas, a tendência é o revide constante. Mas chega um momento que o amor que existe dentro da gente, ele é maior do que as nossas interior, né? Como é que se diz? Porque a nossa ignorância está sendo incomodada pela luz que vem do Evangelho. Nós sabemos que aquilo é bom. Amar o próximo é muito bom, traz paz interior, traz um dinamismo espiritual, uma dinâmica espiritual de viver. É aí que o Evangelho influencia na nossa vida. Nós vamos orar por sua mãezinha, Valdemar, Benedita Viana Sintra Silveira. Então, o que a gente precisa colocar na bateia, né? A bateia é aquela peneira em que a gente enfia no lodo, com água, pedras, e chacoalha aquilo para descobrir uma pepita de ouro. Uma pepita de ouro que às vezes não passa de 3 milímetros de comprimento. A coragem para combater as más tendências, nós temos que utilizar essa bateia. Enfiar no mar de lama que somos nós mesmos, no mar das nossas sombras, e recolher de lá os nossos defeitos, as nossas tendências e peneirar para recolher algumas pepitas silenciosas, mas que vão, no primeiro momento, vão nos deliciar. Nossa, eu tinha isso dentro de mim, por que eu fiz aquilo com aquele outro? Mas que vão mostrar também que ainda a sombra é maior do que a luz. E vão mostrar também que é possível colocar mais luz em nossa sombra. Essa é a finalidade da doutrina espírita. Colocar luz em nossas sombras, né? Então vejamos bem aqui. As tendências doentias, heranças pessoais dos gravames anteriores devem ser canalizadas para as realizações positivas, como experiência inicial que se automatizará, dando margem às paixões elevadas, aquelas que promovem o indivíduo a sua condição de conquistador da razão,
a caminho da intuição. Olha o ensinamento mediúnico. A razão precisa de ser conquistada para alcançarmos uma intuição sadia, iluminada. Porque, lembrando, como é que eu digo assim, o aprendizado da mediunidade, nós vamos perceber que os primeiros espíritos que vêm trabalhar a nossa mediunidade ou são iguais a nós ou piores do que nós. Porque Deus não faz nada que não tenha uma finalidade superior à nossa capacidade de pensar. Então, estamos recebendo como é que eu digo para vocês? Um banquete de luz. O Evangelho diz o quê? Convidai os pobres e estropiados. Mas muitos de nós já querem sair psicografando Vitor Hugo, Emmanuel, né? Um espírito que eu gosto muito dele, Jesus, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Ou Joana de Anjos, daqui a pouco eu lembro o nome dele, mas que tem uma capacidade muito grande de explicar as coisas para a gente. Marco Prisco, acabei de lembrar. Né? Agora, no trato com a mediunidade, as nossas tendências afloram. Porque vem no livro Diversidade dos Carismas, a personagem que o Hermínio Corrêa de Miranda criou, a Regina, quando ela consegue ir para uma casa espírita, no primeiro trabalho mediúnico, ela psicografa uma poesia de Assina, Alta de Souza. Mas ela veio preparada para isso. Tanto que ela suporta um monte de provas, inclusive de cair numa tenda de umbanda, com pessoas com más intenções, cair, que eu digo entrar, né? Sofrer, como é que diz? As influências humanas, das vaidades, né? E até que ela consiga entrar numa casa espírita. Na primeira tarefa, o dirigente diz: você não pode ter recebido Alta de Souza, porque você não é capaz disso. Aí a gente se pergunta, onde é que o dirigente arrumou capacidade para julgar a capacidade do outro? Sendo que, na verdade, ele está ali para ser um instrutor. Ele teria que pegar a poesia e fazer comparações com poesias já descritas pela Alta de Souza por outros médios. Pronto, resolveria a questão. Mas, como diz a minha filha, a síndrome dos pequenos poderes. Aí eu sou o dirigente, eu tenho que policiar a vida de todo mundo. Você tem que ensinar, você tem que criar condições para que todos se desenvolvam, inclusive os espíritos necessitados. Porque tem situações que a nossa tendência desorganizada, indisciplinada, sabe, vaidosa, orgulhosa, atrapalha as nossas aptidões. Obstruem, causam sombra às nossas aptidões. Então, eu já contei para vocês aqui um caso que eu li num livro, que agora não vou me lembrar, mas a situação era muito forte. O dirigente proibiu um homossexual de dar passe. Baseado em quê? A partir do quê, meu Deus? Só que um dia, esse homossexual rejeitado desencarnou.
E por mal dos pecados, o dirigente era vidente. Aí um dia ele volta ao centro e ele fala assim mesmo para o dirigente: e agora? Você vai me proibir de alguma coisa? Nós temos que pensar. O estudo do Espiritismo é para abrir a mente e esticar o coração. Para a gente amar as pessoas. E amar a luz. Né? É por isso que o Manuel diz que todo empreendimento exige esforço, diretriz e segurança. Né? Então, vamos ler aqui para a gente entender. As tendências doentias, heranças pessoais dos gravames anteriores, devem ser canalizadas para realizações positivas, como experiência inicial que se automatizará, dando mais às paixões elevadas. Aquelas que promovem o indivíduo à sua condição de conquistador da razão, a caminho da intuição, ao tempo em que se liberta do atavismo primário, das imantações do reino animal. Porque o orgulho é o zero e vezeiro, como se dizia antigamente, né? O zero e vezeiro das nossas más tendências. Os espíritos ainda não desenvolvidos, os espíritos ainda mergulhados na sombra, eles descobrem: olha, o Adhemar é orgulhoso. Então o que eles vão fazer? Estimular o meu orgulho. Nossa, Adhemar, você fala muito bem. Nossa, você tem isso, tem aquilo. Aí o Adhemar, muito bobo, vai cair na lábia dele e achar que é o melhor. Pronto, acabou a mediunidade. Desviou a mediunidade. Né? E aí, as más tendências. Agora, cada um de nós, e todos nós, estamos fadados à grande conquista. E temos que recordar, superando o mal que ainda em nós remanesce, sob o apelo do amor que o alimenta e é de procedência divina. Então, muitas coisas acontecem nas casas espíritas por causa do orgulho, por causa da vaidade. Porque um quer mandar, o outro quer dominar, geram atritos desnecessários. E o trabalho fica em segundo plano, às vezes em terceiro, às vezes em último plano. É só ler aquele livro Aconteceu na Casa Espírita, do... Como é que chamava, filhote? O médium. Em que, dentro das tarefas, as más tendências, o orgulho começou como é que se diz? A exaltar as vaidades. Né? Então, um grupo de espíritos entra dentro da casa espírita e começa a utilizar todas as vaidades, os orgulhos, para derrubar o grupo espírita. E isso toda a casa espírita está sujeita. Por isso, cada casa espírita tem que observar disciplina, sim, mas também a humildade. O nome do livro é Aconteceu na Casa Espírita, Emmanuel Cristiano, pelo Espírito Nora. Né? Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí, que para mim aqui aparece invertido, né? Para se ter uma ideia do que todos nós estamos sujeitos. O médium, o dirigente, se ele pensar que ele é maior do que o médium, ou do que os médiums, já começa errado. Porque todos somos iguais.
iguais em provas e expiações, iguais em necessidades evolutivas, iguais em carências de luz. Então, aquele que sabe mais um pouquinho, aquele outro que tem uma determinada prática, já se acostumou com o espírito, é só tarefa, né? Que tem que ser desenvolvida. No Espiritismo, as tendências, olha a expressão forte e profunda que Manuel Filomeno nos diz aqui. No Espiritismo, as tendências são restos de imperfeições e falhas de existências passadas, que se manifestam como inclinações naturais, muitas vezes inconscientes e difíceis de mudar. Então, o dirigente, ele tem que pesquisar, ele tem que estudar psicologicamente o seu grupo, ele tem que se aproximar de cada coração, antes de se aproximar de cada médium ou de cada tarefeiro, para entender como ele pode conduzir o trabalho espírita. Porque na casa espírita, do lado de cada cortina fluídica, o trabalho é espírita, não é espiritual. Espiritual é o que a mediunidade propicia, possibilita. Então, quando surge a oportunidade do trabalho, essa questão de más tendências precisam ser corrigidas. Mas elas precisam ser corrigidas dentro do nosso lar. Para que quando a gente vá para a casa espírita, nós já estamos nos saciando, nos alimentando da luz, do amor, né? A superação dessas tendências que agora nós sabemos que são restos de ontem, exige esforço e vontade próprios, através de autoexame, da reforma íntima. Olha, a reforma íntima está aqui. Através do autoexame, da reforma íntima e da busca pela evolução espiritual e pela prática do bem. Nós não podemos achar que estamos dentro da casa espírita em alguma tarefa, naquelas 2 horas lá dentro, em que há uma paz, que há um entendimento, ou pelo menos precisa haver, que ali naquele momento nós somos iluminados. Nós somos oportunizados. Nós estamos tendo a oportunidade desse aprendizado. E isso faz tudo diferente, né? Vejamos aqui, só para a gente encerrar, né? Que já estamos caminhando para o fim. O que o Espiritismo fala sobre os tempos atuais? O Espiritismo, avançando com o progresso, nunca será ultrapassado, pois se novas descobertas demonstrarem que ele está errado em determinado ponto, ele se modificará nesse ponto. E se uma nova verdade se revelar, ele a aceitará. Quais são as tendências atuais que afastam os bons espíritos? Isso aqui é muito importante a gente saber. Principalmente nós que trabalhamos com a mediunidade, eu vivo dizendo que mediunidade, aliás, isso é a orientação que está dentro da codificação espírita, que está dentro do estudo de outras criaturas mais elevadas do que a gente, como Herculano Pires, Emílio Corrêa de Miranda, entre outros, que
A mediunidade não nos faz espíritos iluminados. Porque se o fôssemos, não dependeríamos da mediunidade. O que passa por nós de conhecimento vem do espírito. Isso quer dizer simplesmente que não é nosso. E sendo assim, a nossa relação com os espíritos tem que ser, no mínimo, humilde e simples. Então vejamos bem aqui. As tendências que afastam os bons espíritos. Os defeitos que os afastam. O orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões pelas quais o homem se prende à matéria. Mas não nos desesperemos, pois cada um receberá conforme as suas obras. Que o próprio Cristo nos ensinou, né? A cada um segundo as suas obras. Né? Então, e essas obras passam pelas leis morais que regem a vida. As leis de adoração, do trabalho, a lei de reprodução, de conservação, de destruição, de sociedade, a lei do progresso, a lei de igualdade, lei de liberdade e de justiça, amor e caridade. Essa classificação das leis foi trazida pelos espíritos superiores. Então, dirigentes e médiums, assistentes, pessoas que admiram o espiritismo, pessoas que querem aprender alguma coisa, pessoas que já entendem que amanhã nós vamos viver no mundo espiritual. Com quem nós vamos viver? Eu já disse para vocês aqui, outro dia, a Maíse falando, né? Você tem um ente querido que faz 30 anos, 40, 50, que está no mundo espiritual. Aí você desencana. Não, cadê o papai? Não, cadê o vovô? Você vai ver o papai e o vovô por 5 minutos. Nossa, que saudade! Um abraço. Aqueles abraços que restaura todas as emoções positivas. Aí, tchau. Sabe por que tchau? E parece assim, brincadeira, mas não é uma realidade. Porque nós não temos condições para viver com aquela criatura. Nós precisamos crescer na mesma proporção que ele está crescendo no mundo espiritual. Para a convivência. Ademar, então eles não vão vir me receber? Vem. Te recebe, te leva para um lugar de refazimento e você vai ficar sabendo de notícias depois. Essa é a realidade da vida. Nós podemos sair daqui e vivermos com Leon Denis. Nós podemos viver com Jerônimo de Praga. Nós podemos viver com Kardec, com o próprio Cristo. Não. Essa relação de evolução, de conquista, de aprendizado, está na mesma proporção. Que deve ser, precisa ser obedecida. Nós que carregamos em nós ainda resíduos, resquícios, sabe, de sombras, de vaidades, de orgulho, não temos condições de viver num ambiente onde o amor é o ar que se respira, né? Acabamos de chegar às 21 horas do dia 10 de outubro, né? Aliás, eu quero fazer uma homenagem aqui a uma grande criatura da minha vida, que eu não convivi com ele, mas que eu amo, sabe, espiritualmente. O meu querido pai, Francisco Ademar da Silva. Onde quer que tu esteja, que possamos um dia nos encontrarmos, ainda que seja por alguns 5 minutos. Eu preciso desse encontro.
Então, vamos aproveitar esse momento. Ô, Daniela, o meu neto acabou de fazer 2 gols na escola de futebol dele. E está colocando aqui. Que Deus o abençoe. Tomara que ele desenvolva essa aptidão, né? Vamos aproveitar esse momento e vibramos também pela nossa irmã Benedita Viana Sintra, né? Que mora em Silveira, São Paulo, assim como todos os necessitados de cura, de medicação, onde quer que estejam nos palácios ou nas palafitas, estejam em casas simples ou pelas ruas, estejam sóbrios e equilibrados, ou estejam dominados pelas drogas, sejam elas quais forem, que as bênçãos de Jesus possam envolver todas essas criaturas, que espíritos que trabalham no setor da medicina perispiritual, da medicina moral, do amor incondicional que Jesus ensinou, possam envolver todos esses irmãos. Os que roubam, os que estupram, aqueles que assassinam, lembrando a própria afirmativa de Jesus: eu não vim para os sãos, eu vim para os que estão doentes. E aqueles que estão doentes da alma, essa doença é mais difícil de curar. E precisam das nossas preces, das nossas vibrações, do nosso amor. E mesmo que não convivamos com criaturas nessas condições, que o nosso coração, como eu disse ainda há pouco, possa se esticar e abrir os braços para os necessitados da vida. Aqui, nesse planeta, e em todas as esferas adjacentes ao planeta Terra e pertencentes a esse planeta por sua condição moral, por sua condição espiritual. Que a nossa oração possa envolver todas essas criaturas. Que Bezerra de Menezes, o amigo que trabalha pela medicação espiritual, com suas falanges de trabalhadores, possa abrir trabalhos em todo o mundo neste momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoamos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Assim, Jesus, agradecidos e agradecendo a direção espiritual do Núcleo de Estudos Espíritas Caiba Chuto, agradecendo a todos os nossos amigos que aqui permanecem conosco e abrindo o nosso coração em vibrações de amor e de paz. Desejando a todos um bom final de semana, um bom entendimento de tudo que nós aprendemos hoje. Que assim seja. Que todas as famílias aqui representadas por cada nome possam ser beneficiadas por Jesus. Que assim seja. Até amanhã. Esse barulho estranho aqui foi meu neto que fez, meu bisneto. Até amanhã. Nós vamos concluir por aqui. Um bom final de semana a todos.
muita luz e muito amor para todos.